processo de formação de preço deve levar em consideração duas dimensões: a dimensão econômica, onde a empresa deve fazer análise bastante criteriosa dos custos e margem de lucro pretendida, e questões mercadológicas como demanda, nível de concorrência. Antigamente, a empresa trabalhava o conceito de custos, acrescentava uma margem de lucro e esperava vender produto. Só que agora o mercado é que normalmente dita o preço e as empresas precisam fazer os seus ajustes na sua estrutura de custos para poder aumentar a sua lucratividade. Então a gente vai conhecer um pouco sobre esses conceitos e aprender como calcular cada um desses elementos. O primeiro conceito trata de custos fixos, que são aqueles que normalmente não variam em função do nível de produtividade. São aluguéis, salários, que independente do nível de produção que a empresa tenha, eles não se alteram diretamente. Os custos variáveis, por sua vez, eles têm uma relação proporcional ao nível de produção. Quanto maior o nível de produção, maior é o custo variável. Quanto menor o nível de produção, menor é o custo variável. Para o cálculo do preço do produto, uma das informações principais é o custo unitário de produção. Para chegar nesse resultado, é necessário calcular os custos fixos e variáveis e fazer uma adequação de acordo com o nível de produção. Os custos fixos, como já havia sido dito anteriormente, eles não variam em função desse nível de produção. Então, para calcular o valor total, eu só preciso realizar uma soma nos itens que estão aqui disponíveis. Lembrando e destacando aqui que a depreciação mensal é uma coisa que muitas vezes não é considerada na hora de se colocar na lista dos custos fixos e faz uma diferença importante na construção contábil. Então, a depreciação nada mais é do que você dividir o valor de um determinado bem, um equipamento, pela sua vida útil. Se a vida útil de um computador, por exemplo, é de 2 anos e ele custa R$2.000, eu preciso dividir esses R$2.000 pelos 24 meses, pelo qual eu ainda vou utilizar o computador. E a partir disso, pegar esse valor de parcela e apropriar no meu custo fixo. Isso serve para posteriormente eu retirar esse valor e fazer a aquisição de um computador para substituir aquele que já não atende mais a minha necessidade. Então, eu vou fazer agora o cálculo do custo total fixo. Nada mais é do que uma soma direta. Vou selecionar aqui, vou usar a função de autossoma. E ao confirmar, ele me dá R$ 7.160 de custos fixos. Esse dado eu vou utilizar posteriormente. A partir de agora, eu preciso definir um nível de produção, porque o nível de produção afeta o que eu vou calcular agora, que é o custo total de insumos, que é parte do cálculo dos meus custos variáveis. Então, eu vou digitar aqui um valor de produção de 2.000 unidades. E a partir de agora, eu posso calcular o custo total de insumos baseado nesse nível de produtividade que eu quero trabalhar. Como é que eu faço isso? Então, eu vou chegar aqui no primeiro item e colocar igual. Vou selecionar o nível de produção, que seriam 2.000 unidades. Como eu estou me referindo à célula que vai ser base para o cálculo de linha, golas e punhos, estampa e embalagem, eu preciso fixar esse valor. Então, eu vou utilizar aquela função de tecla de função F4. Para notebooks, normalmente você vai utilizar FN F4. Para computadores normais, apenas F4. Observem que na barra de fórmula do Excel, ele coloca um cifrão antes da letra E e um cifrão antes do número 4. Significa que essa célula vai estar fixa, independente de qualquer coisa. E agora eu vou fazer a multiplicação pelo valor da linha relacionada ao tecido. Então, de tecido, eu vou ter como base R$12.000 de consumo. Eu posso clicar, segurar e arrastar e automaticamente ele vai fazer a mesma configuração de cálculo para os outros itens. E agora eu posso totalizar a minha coluna de insumos. Então, para um nível de produção de 2.000 unidades, eu teria 22.000 de custos variáveis, considerando os insumos. Se eu mudo a minha função de produção para 1.000 unidades, observe que automaticamente ele ajusta todos os valores e os meus totais relacionados aos insumos, eles também são automaticamente atualizados. Vou voltar lá para o patamar de 2.000 unidades produzidas. Agora que eu cheguei no valor de 22.000, eu vou transferir esse valor
para a minha área de custos variáveis. Então, eu vou pegar aqui, simplesmente vou colocar igual e vou clicar na célula, né, que contém o valor da totalização dos meus insumos, que nesse caso está considerando matéria-prima mais embalagens. Então, ao confirmar, ele automaticamente transfere o valor para a minha área de custos variáveis e agora eu posso fazer também a soma dos meus custos variáveis totais. Então, considerando esse nível de produção, eu teria como custo variável total 29.900, porque eu estou considerando, além dos 22.000, né, dos insumos, mais 6.000 de mão de obra direta e mais 1.900 de energia relacionada à produção. Observem que salários e mão de obra, né, estão colocados em áreas diferentes, nos custos fixos e nos custos variáveis, né? Isso acontece porque salários e encargos do pessoal administrativo da indústria, que não variam em função do número, né, de produtividade, ele precisa ser colocado de fato, né, dentro da área de custos fixos. Ele não pode estar embutido nos custos variáveis. Então, eu já tenho um patamar de R$ 7.160 para custos fixos e R$ 29.900 para custos variáveis. Então, eu posso agora calcular o meu custo total de produção. O custo total de produção é basicamente a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar igual, vou clicar na minha primeira totalização, vou digitar o sinal de mais e vou clicar na segunda. Então, eu tenho como referência para o custo total de produção R$ 37.000,60. Dentro dessa estrutura, agora eu posso realizar os rateios. Um aspecto importante é que nós precisamos ratear os custos fixos e variáveis para apropriar o preço unitário do produto. Então, eu preciso dividir o custo fixo total pela quantidade de unidades produzidas ou vendidas e fazer da mesma forma com os custos variáveis. O rateio na fórmula principal, ele vai dividir os custos pelo nível de produtividade. Então, se eu estou calculando o rateio do custo fixo, eu vou colocar igual, vou selecionar o item de totalização, que é 7.160, e vou dividi-lo pela quantidade produzida. Então, por unidade produzida, considerando os custos fixos, o meu elemento será 3,58. Agora que nós já rateamos o custo fixo, iremos fazer a mesma coisa para o custo variável. Vou colocar igual, vou pegar 29.900, vou clicar nele e vou dividir pelo nível de produtividade que está na célula E4. Ao confirmar, ele diz que o custo variável é de 14,95 por unidade produzida. Bom, chegou a hora de calcular o custo unitário de produção, né, que nada mais é do que a soma do rateio do custo fixo mais a soma do rateio do custo variável. Né, e esse dado ele é bastante importante no cálculo do preço. Então, para chegar no custo unitário total de produção, eu vou apenas somar esse rateio com esse. É o rateio do custo fixo com o rateio do custo variável. Então, para produzir uma camisa, eu gastaria aproximadamente R$ 18,53. Esse valor nós iremos reservar e usar ele de base para o cálculo do preço do produto. Agora vamos ao cálculo do preço. Eu criei aqui uma outra planilha para separar essas informações. Então, observando aqui, eu vou precisar originalmente do custo unitário de produção, que já foi calculado anteriormente, e considerar agora as incidências, como impostos, taxas, margem de lucro. Então, para buscar o custo unitário de produção, eu vou clicar aqui, vou digitar igual. Vou vir na minha planilha anterior de custos e vou clicar no valor que foi encontrado. Quando eu confirmar, ele traz automaticamente para cá. Eu vou somar todas as incidências que estão nesse exemplo. Então, vou utilizar a função de autossoma. E 30% aqui é o total incidente sobre o valor do meu custo unitário de produção. Só que não é somar apenas 30% mais 18,53. Eu preciso fazer uma fórmula de markup.
Markup, na realidade, ele é um índice, ele é um indicador que serve como base para você estabelecer um parâmetro de multiplicação que vai me dar o valor de venda. Há algumas críticas em relação a essa forma de fazer precificação, porque ele não é uma forma extremamente precisa. Se o seu negócio ele é muito especializado, eu aconselho que você estude um pouco mais sobre contabilidade de custos e formação de preços, utilizando outras modalidades de cálculo. Mas para o exemplo que nós estamos trabalhando é suficiente. Então, o cálculo do markup ele segue uma fórmula relativamente simples, onde eu tenho 100% dividido por 100% menos o total de incidências ou total incidente. E ele vai me dar um fator de multiplicação. Então, vou colocar aqui igual, vou digitar 100%, vou colocar a barra de divisão, vou abrir parênteses, vou colocar 100% menos as incidências que foram encontradas. Fecho o parênteses e agora eu posso confirmar. Essa abertura e o fechamento de parênteses que eu fiz na fórmula é para garantir que o Excel primeiro vai subtrair, 100 por B11, que no caso é 30%, ao invés de dividir 100% por 100%. Então isso aqui me deu um valor de aproximadamente 142%. Se eu pegar aqui o valor de venda e colocar igual a 18,53 vezes o que eu encontrei como markup multiplicador, ao confirmar ele vai me dar o preço de venda ideal para esse produto, daria R$ 26,28. É claro que o preço de venda ele não é formado apenas pela estrutura de custos. Eu tenho que analisar algumas situações de mercado, como por exemplo o nível de concorrência e o preço praticado pela concorrência. Se por acaso eu quero acirrar minha concorrência, eu posso mexer na minha margem de lucro. Se eu diminuir a minha margem de lucro para 10% aqui, eu consigo vender o meu produto a R$ 24,54. Se a minha concorrência permite que eu tenha uma margem de lucro maior, se o meu mercado se sujeita a pagar um pouco mais pelo meu produto, se eu colocar 20% na minha margem de lucro, ele iria para R$ 28,29. Então, eu posso variar o meu preço de venda de acordo com condições de mercado. Se existem produtos substitutos, se os produtos que são concorrentes diretos estão trabalhando com um preço abaixo do meu preço original, eu posso simular, reduzindo a minha margem de lucro, para ver se eu consigo chegar num preço que seja satisfatório, que seja capaz de concorrer no mercado. Uma outra maneira de mexer no custo, no valor de venda, sem que necessariamente eu mexa na minha margem de lucro, é reduzindo a minha estrutura de custos, que aí é um pouco mais complicado, principalmente quando se trata de custos fixos. Então, isso é uma forma de você fazer o cálculo do seu produto e fazer simulações de preço baseado em margens de lucros diferentes. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem e ainda não estão inscritos no canal, aproveitem e inscrevam-se e compartilhem com seus amigos.